Olá, eu sou Amando Ramos de Amorim, engenheiro de produção, e vou apresentar o relato técnico que eu e o professor Paulo Vitor Jordão da Gama Silva escrevemos para este Congresso Internacional de Administração. O nosso trabalho tem o nome de Estratégias para Otimizar Custos de Logística e Comercialização, uma proposta de indicador de desempenho em uma empresa de óleo e gás. A indústria de óleo e gás vai investir no Brasil cerca de 102 milhões de reais anualmente de 2022 a 2025. Sendo uma indústria que possui um volume tão alto de recursos, é natural que estudos sejam feitos em seu entorno. Para introduzir o tema na apresentação, trago aqui uma visão macro de como a indústria de óleo e gás funciona. As etapas de exploração e produção em preto funcionam como a entrada do processo de produção e venda de gás ou demais derivados petrolíferos. Neste trabalho, entraremos na parte em azul, que corresponde ao segmento de refino, transporte e comercialização de derivados petrolíferos, daí o RTC, denominação amplamente utilizada pelo mercado. Além do esquema, neste slide também temos 3 imagens, a de um navio transportador de petróleo, a do terminal de Paranaguá e a de dutos que executam o transporte terrestre desses produtos. Segundo dados da Petrobras, em 2022, o RTC da companhia apresentou lucro líquido da ordem de 38 bilhões de reais, o que corresponde a 20% do lucro líquido total da empresa no mesmo período. Só o RTC foi responsável por isso na Petrobras. Desta forma, fica evidente a importância de ter competitividade nessa área. No próximo slide, trataremos mais diretamente do problema levantado. A empresa possui um indicador de controle de custos logísticos. Cabe desde já ressaltar que era o indicador de gasto por volume transportado, que se dividia apenas em custo de transporte terrestre e custo de transporte marítimo. O valor mais crítico deste indicador eram as bases utilizadas para contabilizar esses custos da viagem. No gráfico em tela, temos o levantamento de bases de custo de transporte marítimo em 4 etapas das 5 necessárias para o cumprimento do indicador. Repare que em todas as 4 bases de custo para transporte marítimo, o dado não era o contábil, aquele que vai para o balanço da empresa. O referencial era o da negociação, que muitas vezes não contabilizava despesas acessórias de transporte marítimo e nem se preocupava com eventuais tributações ou compensações a respeito de quem era o comprador. No que diz respeito a volumes, a principal dúvida era o uso da carga processada, petróleo na refinaria, e do volume vendido em mercado interno. O indicador CT-Log, que era assim chamado, utilizava a soma dos 2 números no denominador do seu indicador, o que gerava uma distorção, pois muitas vezes o petróleo que entra numa refinaria sai como derivado e vai para o mercado em menos de um mês. No slide seguinte, listamos outros desafios do processo. O indicador unitário de custos logísticos por barril de volume movimentado. Este indicador utiliza como premissa a busca pelo custo de transportar a unidade de produto em qualquer das fases da cadeia de produção, a ausência de aberturas por produto ou forma de venda, o questionamento à visão contábil de regime de competência, uma vez que muitas viagens não são encerradas no mesmo mês em que foram iniciadas, e a comparação dos volumes movimentados com os volumes vendidos. Frequentemente, era comum apontar quedas nos volumes exportados, no número gerencial, e aumento recorde nas exportações finalizadas, entregues aos clientes. Isso gerava uma série de desconfortos assim na empresa. Temos então como objetivo do trabalho propor uma metodologia de priorização e alocação de gastos de comercialização e logística desta empresa de óleo e gás por modalidade de venda. Isto será feito através do desenvolvimento do indicador de desempenho unitário, considerando os referidos gastos agora por volume vendido. Essa mudança é o coração desse trabalho, na verdade. Na nossa revisão bibliográfica, percorremos as seguintes etapas. Buscamos indicadores de desempenho na indústria de óleo e gás, tanto financeiros como operacionais,
sempre de forma exemplificativa. Em seguida, trabalhamos a responsabilidade pelo fornecimento das informações contábeis. O conceito de centros de custo surge como produto do princípio que se chama contabilidade por responsabilidade. Em seguida, mergulhamos no estudo dos nossos produtos transportados e vendidos, como também nas suas diferentes formas de transporte. Ressaltamos a importância do transporte marítimo e dedicamos mais estudos sobre indicadores desta área. Verificamos o quanto custa fazer transporte marítimo, através de um exemplo de viagem amplamente citado na literatura. Explicamos também o que é VCP e TCP, que nada mais são do que formas de contratação de navios. A primeira é a contratação por viagem e a segunda, a contratação por tempo disponível. Em seguida, construímos o nosso indicador. Listamos os grandes grupos de contas ou elementos que participariam do nosso indicador. É importante relembrar que materiais aqui não incluem em hipótese alguma o custo de matéria-prima. Os elementos, são materiais, pessoal, serviços, encargos, impostos e recuperações. Depois conhecemos a estrutura de custos disponibilizada pela contabilidade para controle do acompanhamento corporativo. Verificamos que ela possui uma lista de categorias aqui listadas: exportação, importação, cabotagem, dutos e terminais, todos os 4 para petróleo e derivados, e a venda do petróleo para o mercado interno. Alocamos os custos que estiverem fora dessas categorias, que são custos indiretos e despesas, nas devidas categorias, através de uma forma didática de alocação em 2 etapas. Observamos que era possível agrupar os demais custos nos seguintes grupos, que utilizaram diversas formas de centros de responsabilidade presentes na empresa. Número 1, arrendamento de bens e instalações de transporte. 2, expedição de produtos no mercado interno. 3, armazenagem e movimentação de derivados. Gestão de operações logísticas. Inspeções, petróleo e derivados. Transporte marítimo, parceiras. Transporte terrestre, parceiras. Depois, elencamos os modos como os gastos poderiam ser alocados às categorias dos diretos. Na sequência, temos a alocação dos gastos anteriormente vistos nas categorias dos custos diretos. Adotamos a referência matricial por entender que se torna mais simples de trabalhar com ela na gestão de dados e na construção de modelos de cálculo, mas é uma opção de quem desenvolveu a ferramenta interna que apura o indicador. Em amarelo na tabela, temos os locais para onde serão mandados os gastos listados. No caso do transporte marítimo sem cabotagem, por exemplo, ele será alocado na importação e na exportação, uma vez que a cabotagem só é feita para atender o mercado interno. Em seguida, temos a alocação direta das categorias às modalidades de venda, nos casos em que isso foi possível. Criamos as variáveis de apoio unitárias, porque uma vez que os gastos estão sendo listados nas categorias, o que vai diferenciar quanto vai para cada modalidade de venda são os volumes. Logo, criamos índices totais que, quando multiplicados pelos volumes, fornecerão os resultados devidos. Exemplo, a variável de apoio DTPET leva os gastos de dutos e terminais de petróleo. Este custo, segundo a tabela 5, que vamos ver a seguir, será dividido por um total de volumes, que será a soma dos volumes de derivados produzidos ME, derivados produzidos MI e fornecimento interno, que corresponde ao uso interno dos combustíveis produzidos em instalações da empresa. O resultado dessas duas partes será multiplicado pelos volumes e trará o resultado do gasto em si. Somando-se isto às alocações diretas, teremos o resultado. É o que temos na tabela azul, aqui na tabela 5. É o nosso grande resultado. Temos o cálculo final do indicador aberto por modalidade de venda. E vemos, por exemplo, uma situação. Quando estivermos calculando o indicador para os derivados produzidos ME, teremos uma parcela de cada variável de apoio existente, ou seja, uma proporção de cada grupo levantado, da mesma forma obedecendo às cores da tabela. Teremos os demais indicadores por modalidades de vendas. Por último, temos um esquema para resumir o processo. As partes em verde são as entradas de dados,
As partes em azul são as etapas de processamento e as partes amarelas são os produtos finais. Fica como contribuição para um entendimento mais direto de todo esse processo complexo na construção desse indicador. Atenção, é importante lembrar que no modelo que desenvolvemos, o gasto fixo ficou fora do cálculo, mas pode ser incluído a partir da escolha do gestor do processo. Agora, como considerações finais, acho importante destacar a complexidade de se fazer uma alocação de gastos que reduza arbitrariedades e que conte com o apoio de mais e mais pessoas, para quem entenda o seu processo e o apoie. Temos como provocação futura também a particularidade do transporte marítimo, né, que são as viagens longas. O que fazer no tratamento contábil da alocação de seus gastos? A venda só é contabilizada na chegada do produto ao destino, porém o custo foi ocorrendo ao longo dos meses. O que fazer? Por último, relembrar que a importação de derivados não pode conter o custo do material importado. Veja, a viagem que nós pagamos pertence ao processo. O volume importado também, vamos utilizá-lo. Mas o valor de aquisição não faz parte desse escopo, uma vez que será uma matéria-prima, o que foge do escopo desse trabalho. No mais, agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Forte abraço.